Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento com o Senhor, mais um momento em que nós nos voltamos para as Sagradas Escrituras e deixamos Deus falar conosco. Hoje, sexta-feira, terceira semana da Páscoa, nós continuamos mergulhando na alegria da ressurreição e continuamos vendo os testemunhos que foram gerados por conta dessa verdade, que é a verdade máxima da Bíblia. Jesus veio, Jesus se fez carne em nosso meio, o próprio Deus se fez carne em nosso meio, morreu por nós, sofreu por nós, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar, nos curar, nos livrar da escravidão do pecado e assim nos levar para a ressurreição dos mortos, para a vida eterna. Nós possamos então nos doar inteiramente à oração agora e deixar que o Senhor fale conosco através de suas sagradas escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos e de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou uma visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando agora. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos relatos sobre esse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis, ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu fosses recuperar a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a visão. Em seguida, Saulo levantou-se e aceitou ser batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória
a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come viverá por causa de mim. Este é o pão vivo que desceu do céu. Não é como aquele pão que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos justamente um dos pontos mais fortes, um dos ápices da nossa religião, que é o testemunho verdadeiro da conversão de São Paulo, que nós encontramos já iniciado em Atos capítulo 8 e expandido verdadeiramente, contando a história de fato do que aconteceu no capítulo 9, início do capítulo 9. Nós temos aqui algo muito significativo para a igreja cristã, porque é verdadeiramente através dessa conversão que os gentios foram convertidos. Meus irmãos e irmãs, se você não entende isso, então significa que você não compreendeu a dimensão dessa conversão. Você não compreendeu ainda a dimensão do que é Paulo no nosso meio. São Paulo, Saulo de Tarso, São Paulo para nós, não é simplesmente aquele que se converteu depois que ele viu Jesus aparecer numa luz muito forte, caiu do cavalo e por aí vai. Ele não é simplesmente isso, ele é literalmente o apóstolo dos gentios. Isso significa dizer que ele é o nosso apóstolo. Sem São Paulo, nós não estaríamos aqui hoje. Se São Paulo não tivesse pregado aos romanos, nós não estaríamos aqui hoje. Se São Paulo não tivesse pregado aos gregos, nós não estaríamos aqui hoje. Se São Paulo não tivesse pregado àqueles que não eram judeus, nós não estaríamos aqui hoje. Porque verdadeiramente, meus irmãos e irmãs, nós não somos judeus. Nós não nascemos em Israel. Nós não nascemos numa família judaica. Nós nascemos em famílias que já têm o conhecimento pleno de quem é Jesus Cristo, já sabe que Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor. Por quê? Nós estamos 2000 anos depois, o Evangelho já chegou em muitos lugares, e ainda existem muitos lugares onde precisa chegar, mas o Evangelho chegou a muitos lugares. Nós já estamos conhecendo, já conhecemos muito bem, já temos em nossas mãos a palavra do Senhor, bem alicerçada, bem traduzida, nós já temos tudo isso em nossas mãos, o tesouro da Santa Igreja já está conosco. Ei! Isso é muita coisa. Só que nós precisamos também compreender que se Saulo não tivesse enfrentado São Pedro, se Saulo não tivesse dito para São Pedro que é necessário batizar também não apenas os judeus, mas também todos aqueles que não são judeus, nós não estaríamos aqui hoje, porque nós não somos judeus. Isso é uma forma de dizer que, graças a São Paulo, nós vivemos verdadeiramente crendo que Jesus Cristo é o Senhor. E junto com tudo isso, nós não podemos simplesmente apontar o dedo para Saulo e dizer que, nossa, ele perseguiu, ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo. Não. Ele foi necessário. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Foi São Paulo quem escreveu isso. Está lá na Carta aos Romanos. Então nós precisamos compreender que essa conversão é verdadeiramente necessária, assim como a conversão de tantos outros. Os apóstolos se converteram, pescadores, cobradores de impostos, zelotas, radicais, políticos, ladrões. Eles se converteram, eles passaram a seguir Jesus, foram anunciar. Perseguidor como São Paulo, como Saulo de Tarso, se converteu depois de uma experiência profunda com Jesus. E eu não estou aqui simplesmente para dizer para vocês, para falar para vocês sobre como aconteceu toda a conversão de São Paulo, porque basta ler o capítulo 9, basta ler a primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos. O que eu quero chamar a atenção de vocês é como a liturgia ela é muito perspicaz, minuciosamente escolhida para que nós possamos nos relacionar com as leituras e perceber as conexões entre as leituras.
O evangelho de hoje é um evangelho relativamente curto, onde Jesus ele continua, repetindo aquilo que ele está falando desde domingo com os discípulos de Emaús, onde ele vem nos falar e vem confirmar para nós: eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou verdadeiramente aquele que deveria vir, eu sou verdadeiramente o Senhor, eu sou verdadeiramente o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem verdadeiramente crê em mim não morre, mas tem a vida eterna. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, ressuscitará no último dia. Quem de fato crê em mim não terá fome. Quem bebe do meu sangue não terá mais sede. Esse é Jesus anunciando para nós, esse é Jesus falando para nós. É disso que ele está falando. E por que ele repete, se vocês prestarem atenção, só nesse capítulo de São João, capítulo 6, ele repete essa prefiguração do pão da vida, né, do pão vivo descido do céu, várias e várias vezes. Tanto é que os judeus não estão compreendendo o que ele está falando. Versículo 52. Como é que ele pode dar a sua própria carne para comer? Como ele pode dar o seu próprio sangue para beber? Como ele pode falar sobre coisas desse tipo? Que tipo de homem é esse que está falando essas loucuras? E Jesus vem e diz: em verdade vos digo, se não comerem a carne do Filho de Deus e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Vocês não saberão o que é de fato viver. Vocês não saberão o que é ter uma vida plena. Vocês não terão a vida espiritualizada. Vocês não terão a vida salva. Vocês não terão uma vida pura se vocês não buscam a comunhão, se vocês não buscam a Eucaristia, se vocês não buscam a vida com Cristo, se vocês não buscam a adoração, se vocês não creem verdadeiramente na hóstia santa, se vocês não sabem o que é o pão e o vinho e não conseguem compreender a dimensão espiritual e miraculosa que existe em tudo isso, vocês não terão a vida eterna. Não terão a vida eterna. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Eu vou te ressuscitar no último dia. Vocês lembram do que eu falei ao longo dessa semana? É a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor. Antes mesmo de nós nascermos, ele já cumpriu essa promessa 2000 anos atrás. Eu vou ressuscitá-los no último dia. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, quem comunga, quem recebe os sacramentos, eu vou ressuscitá-lo no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Tem comunhão, tem comunhão. Meus irmãos e irmãs, eu aproveito essa passagem, eu aproveito esses versículos para falar. Eu me lembrei agora, um padre norte-americano, um padre estadunidense, ele disse certa vez: eu nunca vi alguém que leu essa passagem e não se tornou católico. Eu nunca vi alguém que leu essa passagem e não compreendeu que de fato o pão e o vinho consagrados, entregues, abençoados, são verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. Nunca vi alguém desacreditar quando leu essa passagem, quando leu justamente esses versículos. Olha o que o padre está dizendo. Por que ele diz isso? Porque você pode ver 1000 coisas dentro das igrejas. Você pode ver 1000 coisas dentro dos templos. Você pode passar por 1000 situações. Mas no fim das contas, a verdade está bem ali, nos milagres que são despejados sobre cada um de nós. Gente, a Eucaristia é um lugar onde se derrama milagres. O altar do Senhor é o lugar onde se derrama milagres. Quem crê verdadeiramente nisso e olha com os olhos da fé, consegue perceber o peso de tudo isso. Consegue perceber o quanto isso é necessário. Estar com o Senhor e buscar o Senhor na Santa Eucaristia, no pão e no vinho, é necessário. E isso é algo que nós precisamos ter em mente. Quando o padre diz isso, ele está dizendo que não tem como sustentar uma fé que não crê no pão e no vinho. Porque o próprio Senhor está dizendo para nós: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem come da minha carne viverá por causa de mim. Quem consegue compreender a dimensão dessas palavras entende que, no fim das contas, aquilo que a Igreja Católica sustenta há mais de 2000 anos, está sustentando há 2000 anos, é algo que ultrapassa os limites da nossa compreensão. É algo que ultrapassa os limites da vida humana material e já alcança verdadeiramente os limites e os infindáveis limites, digamos assim, da vida espiritual. Porque no fim das contas, Deus é ilimitado, Deus é infinito, Deus é eterno.
Quem consegue compreender a profundidade de tudo isso entende que o pão e o vinho consagrados tornam-se milagrosamente corpo e sangue de Cristo. E qual é o grande ponto aqui em relação à primeira leitura, em relação ao Salmo de hoje? O ponto é que Saulo não conseguia acreditar nisso. Aqueles que perseguiam a igreja cristã no primeiro século eram pessoas que não conseguiam compreender a dimensão daquilo que Jesus falava, a dimensão daquilo que Jesus acreditava. Gente, Saulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um dos sumos sacerdotes, um dos mestres da lei. Os judeus aqui, eles não estão entendendo o que Jesus está dizendo e estão chamando Jesus de louco. Quem é que pode dar o próprio corpo para comer? Quem é que pode dar a própria carne para comer? Quem é que pode dar a própria carne para comer? Que insanidade é essa? Mas Jesus diz, em verdade vos digo, que se vocês não comerem a carne do Filho de Deus e não beberem o seu sangue, não terão a vida dentro de vocês. Não terão o Espírito Santo dentro de vocês. Não terão a presença divina, santa e real dentro de vocês. Se vocês não comungarem, vocês não estarão realmente conectados e íntimos do Senhor. Olha o que Jesus está dizendo. É por isso que é muito perigoso quando você está em pecado e não confessa. É muito perigoso quando você se casa, se divorcia e aí você passa tempos e tempos, anos e anos e não pode comungar. É muito perigoso quando você não vive de fato uma vida alicerçada em Deus. Quando você não segue aquilo que Jesus pede, quando você não faz aquilo que Jesus ordena. É muito perigoso porque ficar sem a Eucaristia, ficar sem a comunhão, é ficar sem a vida eterna, meus irmãos e irmãs. É fugir da promessa que Jesus fez. Ficar sem a Eucaristia, ficar sem a comunhão, é fugir, é rejeitar aquilo que Jesus prometeu e acabar perdendo a maior dádiva que existe, que é a vida eterna. E Saulo foi justamente esse que até certo ponto, naquele momento ele estava sendo alguém que não acreditava, estava perdendo a vida eterna. Olha o que Deus faz. Ele olha para Saulo e ele diz: Saulo, você tem dons que eu dei. Saulo, você tem habilidades que eu dei. Saulo, você tem conhecimento que eu dei, que eu formei em ti. Você não pode desperdiçar tudo isso que eu te dei. Então, eu te escolhi. E aí, Ananias questiona, né? Na primeira leitura, Ananias não entende tudo isso, toda essa dimensão, toda essa profundidade. Da mesma forma como Saulo, quando ele vê tudo aquilo que Jesus manifestou, ele fica tão cego ao ponto de não compreender. Ele fica cego. Ele fica cego. Deus, ele faz com que isso aconteça para que Saulo ele seja minimamente castigado. Você fez muitas coisas que não deveria. Eu vou fazer você parar por alguns instantes. Você não vai mais enxergar o que está fora. Você precisa parar e avaliar o que está dentro. É como se Saulo estivesse agora no momento onde ele precisa olhar para dentro de si, cego, não enxerga nada. Ele precisa olhar para dentro de si e dizer: é verdade, Senhor, eu pequei contra ti. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu pequei contra ti, eu persegui muitas pessoas, eu machuquei muitas pessoas. Foram 3 dias assim, 3 dias rezando. Então o Senhor fala para Ananias ir até ele. Levanta, Ananias. Vai até a rua que se chama à direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando agora e eu preciso que você vá até ele. Mas Ananias questiona: Senhor, nós sabemos quem é esse homem, nós já ouvimos muitas coisas a respeito desse homem e a maldade que ele fez. Como é que o Senhor quer que eu vá até ele? Ele vai me matar. É isso que Ananias queria dizer, isso, né? Senhor, se eu for até ele vai me matar. Mas Jesus fala para Ananias: não se preocupe. Não se preocupe. Vai, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar em nome de mim, em meu próprio nome. Ele vai anunciar para os pagãos, ele vai anunciar para os gentios, ele vai anunciar para os reis, ele vai anunciar para muitos que realmente são o povo de Israel, são o povo escolhido. Ele vai anunciar. Eu vou mostrar quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me enviou. Ele quer que você recupere a visão e você fique cheio do Espírito Santo. Perceba uma coisa. Saulo, ele estava rezando. Saulo, ele estava cego. Saulo não sabia a profundidade, ainda não tinha compreendido a profundidade de tudo aquilo que tinha acontecido com ele no caminho para Damasco. E não apenas isso, enquanto ele estava cego, ele teve uma visão e ele contemplou Ananias. Ele viu Ananias.
batizando ele. Imagina só você, judeu, sem compreender nada do que estava acontecendo espiritualmente. Você é judeu e enxerga todas essas coisas e não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí, de repente, um homem chamado Ananias, o mesmo homem da sua visão, ele aparece no lugar onde você está. Ele entra no lugar onde você está e ele diz: recupera a visão. Fique cheio do Espírito Santo. Seja batizado. O que você vai fazer? Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que Jesus fez em você, aconteceu. Você vai continuar descrente? Saulo escolheu ser crente. Ele se levantou e ele aceitou ser batizado. Versículo 19. Tendo tomado o alimento, tendo se alimentado, tendo recuperado as forças, ele se sentiu reconfortado. Aqui não está dizendo que ele se sentiu forte novamente. Não está dizendo que ele se sentiu revigorado novamente. Não está dizendo que ele se sentiu cheio do Espírito Santo. Está dizendo que ele se sentiu conforto novamente. Conforto. Conforto. Em outras palavras, se antes ele sentia conforto na perseguição, agora ele sente conforto na paz que vem do alto, pelo batismo que ele recebeu. Lembram-se de ontem? O eunuco que recebeu o batismo e se encheu de alegria. Saulo sentiu-se reconfortado com o batismo que ele recebeu. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar. Olha só, ele passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou a testemunhar nas sinagogas aquilo que havia acontecido com ele, afirmando que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Perceba uma coisa, o mesmo homem que tinha fama de perseguir se converteu e agora falava para as pessoas de Roma, falava para as pessoas de Jerusalém, falava para as pessoas ali ao redor. Gente, eu estava em Damasco, né? Meus irmãos e irmãs, judeus, vocês que não creem em Cristo, eu também não acreditava. Mas com tudo que aconteceu comigo, eu posso testemunhar para vocês. Jesus é o Filho de Deus. Vocês conseguem perceber a dimensão de tudo isso, a profundidade que existe nisso. E não apenas isso, olha só que interessante. Nós temos aqui um salmo que revela um louvor. É um salmo simples, tem 4 frases, 2 versículos, mas existe profundidade nele. Daniel, como assim? Que profundidade é essa? No Salmo 117, né, 116, dependendo da Bíblia. Que profundidade é essa, gente? Para e pensa. A primeira leitura fala sobre a conversão de um homem que tem muito conhecimento, um homem que estudou muito as Sagradas Escrituras, um homem muito erudito que sabia muito bem o que falar, o que pregar quando se tratava das palavras, quando se tratava da palavra de Deus, ou seja, dos profetas, quando se tratava de realmente falar dos salmos, quando se tratava de ler a Torá. Ele sabia muito bem o que precisava ser feito. E aquilo que eu comentei agora há pouco, Saulo recebeu muitos dons, muitas habilidades. Ele tinha uma ótima oratória, ele falava 3 línguas diferentes. Saulo conhecia muita coisa. E com tudo isso, conhecendo tudo isso, sabendo de tudo isso, Saulo, ele simplesmente fala uma coisa no final dessa passagem, né, de Atos dos Apóstolos. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E aí, quando nós estamos aqui olhando para o Salmo, justamente no dia da conversão de um homem que fala muito bem, que fala bastante, que prega muito, que escreveu muitas cartas, o Salmo tem 4 versículos. O Salmo tem 2 versículos. 2 versículos. Porque no fim das contas, Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muito. Ele precisa apenas da oportunidade de tocar o teu coração. Ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa de que você realmente esteja disposto. Ele só precisa fazer com que você seja encontrado. Ele só precisa fazer com que você tenha uma experiência muito profunda se você deixar. Ele não precisa de muitas palavras, ele não precisa de muito tempo, ele não precisa de coisas mirabolantes. Da mesma forma, louvar a Deus não precisa ser algo difícil. Cantai louvores ao Senhor, todos os povos, todas as gentes, festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. 4 frases. Acabou o salmo. Quantas e quantas vezes Saulo deve ter meditado nesse salmo? Quantas e quantas vezes Saulo deve ter rezado com esse salmo?
O mesmo homem que fala bastante, o mesmo homem que prega bastante, o mesmo homem que testemunhou bastante e falou que Jesus é verdadeiramente o Senhor, o mesmo homem que escreveu diversas cartas que hoje nós podemos ler, o mesmo homem que fundou várias comunidades para o Senhor, o mesmo homem. E hoje nós contemplamos a conversão dele e meditamos, compreendemos a profundidade de Deus, não num salmo gigantesco, mas em 4 frases, 2 versículos, para nos lembrar que nós não precisamos de muito. Nós precisamos crer, louvar, orar, adorar o pão vivo descido do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água por intercessão de São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações, meus irmãos e irmãs, e até o próximo momento de meditação.